aquilo que nós havíamos anunciado vem se confirmando. O governo já tem provas contra Jair Bolsonaro, no caso do roubo contra os aposentados. O senador Fabiano Contarato, falei no vídeo anterior, decidiu assinar a CPI porque ele quer prender Bolsonaro e prender os demais corruptos que credenciaram 9 das 11 associações que estavam roubando os aposentados. Uma dessas associações, lá quando iniciou o escândalo, eu falei aqui que eu observei 3 benefícios de pessoas amigas minhas que são aposentadas, e essa AMBEC, nas 3 aposentadorias, estava cortando ou debitando 60, em outros 65, em outros 75 reais por mês. E os aposentados não sabiam nem o que era isso. Rapaz, sabe quem era o diretor dessa tal AMBEC? Nessa roubalheira toda, ela tá pegando aí uma parcela de 35% a 40%. 35% a 40%. O nome do cidadão, diretor de benefícios da AMBEC, José Carlos Oliveira. Sabe quem é esse camarada? Ele foi nomeado por Bolsonaro para ser o presidente do INSS no governo de Bolsonaro. Amigos, nós temos as provas contra esse ex-presidente mentiroso, demagogo, hipócrita, que não tem autoridade moral alguma para chamar ninguém de ladrão e de corrupto. Da mesma forma que se foi descoberto, ou que nós descobrimos, seja lá como for, as roubalheiras que existiam durante a pandemia no governo Bolsonaro, depois que nós também descobrimos o que aconteceu na tentativa de golpe de Estado através da CPI do golpe, se essa CPI for instalada, nós vamos descobrir todos os podres da gestão de Jair Bolsonaro. E o videozinho do Nicolas Ferreira será desmentido por completo. A Conafé, que é uma outra associação criminosa, também foi credenciada no governo de Bolsonaro. Essa Conafé é de um tal pecuarista que apoiou o Tarcísio e apoiou o Jair Bolsonaro. Então o presidente Lula vai temer o quê? Vai temer nada, rigorosamente nada. O senador Randolfo Rodrigues usou o microfone do Senado na oitiva, ou no pronunciamento, ou na sabatina com o novo presidente do INSS, com o ministro da Previdência, o novo Vonei Queiroz, onde a extrema-direita tentou utilizar a ida dele para lacrar. Um deles foi o juiz Eco de Curitiba. O juiz Eco que foi ministro da Justiça e não fez porcaria nenhuma. O pior ministro da Justiça que já passou por esse país. Que saiu atirando, que saiu dizendo que Bolsonaro queria proteger os seus filhos e os seus familiares, controlando a Polícia Federal. Depois mudou o discurso. Lamento que a mídia brasileira ligada aos barões fique quieta e calada e deixe essas fake news serem espalhadas sem o comprometimento deles, como veículos de comunicação, rebaterem essas notícias fraudulentas. Olha só o que disse o senador Randolfo Rodrigues. Bota pra torar. Gostei demais. Parabéns, Randolfo. Pra cima de bolsonarista é no cacete, é no pau. Vamos assistir. É importante destacar, são 11 entidades fraudulentas que estão sendo investigadas. Elas foram montadas entre 2019 e 2022. Sobre essas entidades, é importante destacar o caso de 2. A primeira delas, a AMBEC. A maior envolvida nas fraudes não é outra não. É essa AMBEC. É a primeira colocada. 35% a 40% das fraudes dos bilhões é dessa AMBEC. Quem é que avaliza a entrada da AMBEC dentro do Ministério da Previdência? É um cidadão conhecido como José Carlos Oliveira, servidor público, ao mesmo tempo diretor de benefícios da AMBEC. Nessa época em que ele abre as portas para a entrada da AMBEC, ele já tinha recebido advertência do Ministério Público Federal, de procuradores que já achavam estranho a atuação dessa entidade. O que é que o governo faz? O governo o demite? Não, o promove. Ele vira depois, em 10 de novembro, presidente do INSS. O que é que acontece com o José Carlos Oliveira? Tá aí. Tá aí pra todo mundo. Será que é o presidente Lula que está dando posse ao senhor José Carlos de Oliveira como ministro da Previdência em 2022? Me parece que aquele ali é o senhor Jair Messias Bolsonaro. A segunda entidade, presidente e ministro, é uma tal de Conafer. Essa Conafer tem um presidente que diz que é pecuarista. Essa entidade foi denunciada. Foi denunciada e foi revelado ontem pelo Jornal Nacional quando ela foi denunciada por um servidor que chegou a ser ameaçado de morte. O depoimento foi em setembro de 2020 durante o governo anterior.
Qual a providência que foi tomada naquele período? Qual a medida que foi tomada naquele período? Por fim, alguns colegas aqui lembram de alguns personagens que estão envolvidos nessa história toda. Senador Randolfo, O senhor Danilo Trento, da Precisa, lembram? CPI da Covid? O senhor Maurício Camisotti, os colegas lembram da CPI da Covid? Eles estavam roubando vacina entre 2020 e 2021 e entrando na fraude do INSS com suas entidades suspeitas. Senador... E sobre o seu Vigílio? Senador Randolfo. Perguntar quem foi que nomeou o seu Vigílio? Então busque nos anais de 2020 por qual governo ele foi nomeado procurador do INSS. Repito, essa fraude não começou no nosso governo. Para concluir, senador. Mas vai terminar agora. E aí, alguma dúvida ainda? Alguém ainda tem alguma dúvida de que essa roubalheira toda foi iniciada e foi intensificada e quem abriu as porteiras foi Jair Bolsonaro? Amigos, vamos pra cima!